o pontificado de Clemente V e o fim da Ordem dos Templários. Clemente V foi papa entre os anos de 1305 e 1314, e seu pontificado ficou marcado pela condenação e extinção da Ordem dos Cavaleiros Templários. Em 13 de outubro de 1307, o rei Felipe IV mandou prender 138 templários na França, sob a acusação de usura, heresia, fraude, imoralidade e homossexualismo, que incluía beijar as nádegas de seus membros durante certas cerimônias, como também a idolatria, ao supostamente adorarem a figura do Bafomé, cuspir na cruz, entre outras coisas. Em 22 de novembro do ano 1307, Clemente V emitiu a bula Pastoralis Praeminentiae, preeminência pastoral, contra a Ordem dos Templários. O Papa ordenou a prisão de todos os seus integrantes, e também o confisco de suas propriedades, em nome da Igreja Católica. Existem relatos de que Clemente V pode ter sido instigado por Filipe IV a agir dessa forma, pois o rei francês estava cheio de dívidas, e se beneficiaria com o confisco dos bens dos templários. Após serem presos, os membros da ordem esperaram por um julgamento, e neste período, eles foram torturados e forçados a confessarem seus crimes. A tortura foi autorizada pelo Papa. Em 12 de agosto do ano 1308, Clemente V publicou a bula Faciens Misericordiam, demonstrando misericórdia, e nela foi estabelecido o procedimento para o julgamento dos templários. As hostilidades contra a ordem cresceram, e em 12 de maio de 1310, 54 templários foram queimados perto de Paris, na França. O Papa decidiu convocar um concílio para resolver a questão da ordem, mas o sínodo somente foi realizado em 16 de outubro de 1311, e ele estendeu-se até 6 de maio de 1312, sendo intitulado de Concílio de Vienne. Nele os membros da comissão defenderam os templários, dizendo que não havia provas suficientes para condená-los por heresia. Porém, Clemente V não acreditou na inocência dos membros da ordem, e então ele disse as seguintes palavras, na abertura do sínodo. Eles caíram no pecado da apostasia impiedosa, do vício abominável da idolatria, do crime mortal dos sodomitas, e de várias heresias. O Papa também ouviu uma testemunha, que proferiu certas acusações contra os membros da ordem. Um homem de sangue nobre, e sem reputação na ordem, testemunhou secretamente, sob juramento em nossa presença, que durante sua chegada, o cavaleiro que o recebeu, sugeriu que ele negasse a Cristo, e assim ele o fez, na presença de outros cavaleiros do templo. Ele ainda foi obrigado a cuspir na cruz que lhe foi oferecida, pelo cavaleiro que o recebeu. Em 22 de março de 1312, Clemente V emitiu a bula Vox Incelso, Voz dos Céus, decretando a dissolução da Ordem dos Templários e a revogação dos benefícios estabelecidos anteriormente por outros papas, e também que quase todos os bens da Ordem fossem transferidos para os cavaleiros hospitalários. Este documento papal foi publicado no Concílio de Vienne. Vejamos então alguns trechos da bula através do sínodo. Com a aprovação do Conselho Sagrado, abolimos a constituição da Ordem, seu hábito e nome, com amargura no coração. Nós emitimos uma proibição estrita, para que ninguém possa, a partir de agora, entrar na Ordem ou usar seu hábito, ou presumir se comportar como um templário. Qualquer um que agir de outra forma, incorrerá em excomunhão automática. Os bens da Ordem dos Templários, em muitos países, foram repassados para os cavaleiros hospitalários. A propriedade deve agora tornar-se para sempre da Ordem do Hospital de São João de Jerusalém, do próprio hospital, e de nossos amados filhos, mestre e irmãos do hospital. O desejo é incluir tudo, o que os templários tinham, mantidos ou possuídos por eles, ou através de outros, ou que pertenciam à referida casa, da Ordem dos Cavaleiros Templários.
exceto a propriedade da referida ordem, nos reinos e terras, de nossos amados filhos em Cristo, os ilustres reis de Castela, Aragão, Portugal, e Majorca, fora do reino da França. E assim a Ordem dos Templários foi oficialmente extinta. Posteriormente, foi estabelecida a pena de morte a todos aqueles que negaram seus crimes ou se esconderam. Os templários foram julgados em diversos territórios, e muitos deles acabaram sendo condenados por heresia ou outros crimes. E dessa forma, os cavaleiros integraram o Tribunal da Inquisição, juntamente com os que não seguiam fielmente a doutrina católica. Na Inglaterra, a perseguição dos templários não recebeu muito apoio, pois o rei Eduardo II não estava disposto a caçá-los ou torturá-los. Contudo, ele recebeu forte pressão política de Filipe IV e do papado, e acabou autorizando a tortura aos templários em seu reino, mas com um grau de força muito menor do que na França. Incontáveis templários fugiram para a Escócia, pois o rei Roberto I havia sido excomungado pelo papado, em 1306, e a lei do pontífice romano não tinha efeito em seus domínios. Este fato reforça a tese de que os templários foram os criadores da maçonaria, já que a Escócia foi possivelmente o país onde houve a estruturação da doutrina maçônica. Filipe IV temia a força da Ordem dos Templários, que havia crescido significativamente através do tempo e se tornado muito rica. Por isso, ele buscou estratégias para derrubá-la e tomar suas posses. A teoria mais plausível, a qual é aceita por quase todos os apreciadores de história, é de que o rei Felipe IV usou uma maliciosa tática para confiscar os bens dos templários, algo que ele já havia feito com os judeus em 1306, pois Filipe IV os expulsou de seus territórios e depois ficou com suas posses. O Papa Clemente V morreu em 20 de abril de 1314, pouco tempo depois do fim da Ordem dos Templários. Ele foi sucedido por João XXII, que assumiu o trono papal 2 anos depois. Filipe IV também morreu nessa época, em 29 de novembro de 1314, e então, o reino da França ficou nas mãos de seu filho, chamado Luís X.